Você já precisou usar algum hipercalórico ou de repente prescreveu para algum paciente ou precisa saber aí como a gente faz a prescrição? Pois bem, hoje eu vou te ensinar tudo isso com detalhes. Meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista e nesse canal eu ensino nutrição baseada em evidência científica para que você nunca mais seja enganado pelos mitos da nutrição. Pois bem, hipercalórico é um componente que ajuda muito a gente para alcançar mais calorias. Ou seja, a densidade desse produto é maior, pensando em calorias, né? Olha só, faz uma comparação. 100 gramas de kiwi e 100 gramas de abacate. É diferente, né? A caloria, especialmente, é muito diferente. Ou seja, o abacate tem maior densidade calórica. Alguns alimentos, então, apresentam uma densidade calórica maior. Se eu estou falando de um paciente que deseja hipertrofia muscular, deseja aumento de peso corporal, obviamente que eu posso pensar em algumas estratégias nutricionais para que isso aconteça. E nesse sentido, muitas vezes, gente, em alimento apenas é complexo, é inviável. Quem já fez dieta assim, comenta aqui embaixo quanto que é difícil alcançar calorias em alimento. Ou seja, a gente vai utilizar de alguns suplementos ou até mesmo alguns hipercalóricos caseiros, que eu vou te passar daqui a pouquinho mais algumas receitas, para que a gente possa ter mais caloria ao longo do dia. Então, qual que é a proposta? A gente pode manter a alimentação natural do paciente, as refeições ao longo do dia, que podem ser várias, né? E aí, de acordo com o seu paciente, café da manhã, lanche, almoço, jantar e por aí vai. E nós vamos encaixar hipercalóricos em alguns momentos. Não estou dizendo que nós vamos trocar uma refeição volumosa como um almoço ou um jantar por um hipercalórico. A questão é você dar a mais. Ou seja, de repente, entre as refeições, aí você colocar um hipercalórico. Ou de repente, meu paciente gosta de um hipercalórico como café da manhã, como o lanche da manhã. Tá bom, tudo bem. O que não pode é trocar, sempre que possível, né? Trocar uma refeição mais interessante, como almoço, jantar, que não tem só caloria, né, gente? Tem benefício ali em relação a nutrientes, vitaminas, minerais. Ou seja, sempre que possível, mantenha um almoço e jantar, especialmente, né? Ou seja, nesse caso, nós vamos pensar então em alimentos com alta densidade calórica e sempre que possível com uma digestão mais rápida para não ficar pesando, sabe, o seu paciente. Então o foco não é que seu paciente tome um hipercalórico e fique tão saciado que ele não vai conseguir fazer o almoço. Então isso tem que ser planejado também. E lembrando que para cada paciente nós podemos pensar em uma quantidade de hipercalórico, em uma caloria para cada paciente, até porque nós somos diferentes entre nós, né? É muito diferente eu de alguns de vocês. Então, nesse sentido, a questão de proporção de nutrientes, se é mais carboidrato, se é mais proteína, se é mais lipídio, qual caloria ofertada, será diferente também. Então, por isso que é importante um ajuste de nutricionista. Mas vejam só, então o foco é um alimento que seja líquido, que é o mais fácil, o mais prático, que você possa consumi-lo e nesse sentido você vai ter mais caloria de modo fácil, prático, confortável para você. Ou seja, muito mais prático do que um pratão de comida. Então, nesse sentido, nós temos alguns hipercalóricos que são comerciais. E aí a minha dica é que você olhe o rótulo desse hipercalórico. Qual que é a composição? Primeiro ponto a ser observado é realmente a tabela que nós temos de composição dos alimentos, na tabela nutricional, para que vocês verifiquem qual que é a proporção de carboidratos, proteínas, lipídios, calorias. Mas também muito importante é observar a lista de ingredientes. Vale ressaltar que o primeiro ingrediente é o que mais tem presente naquele hipercalórico. Ou seja, a gente pode encontrar como primeiro ingrediente maltodextrina, que é um tipo de carboidrato. E talvez, para o seu paciente, seja algo bom. Talvez é um paciente que tem mais dificuldade em consumo de carboidratos. E para ele, realmente, pode ser importante ajustar a alimentação de acordo com essa quantidade a mais de carboidratos. Porém, para alguns pacientes, o que mais falta, o que mais precisa é proteína. Então, nesse sentido, um hipercalórico com mais proteína é um ponto importante. Ou seja, você vai ajustar de acordo com essa necessidade. E aí, outro ponto importante. Em relação à proteína, algumas são mais em conta, mais barato, né? Financeiramente falando, do que outras. Ou seja, soja é mais barato do que whey protein. Então, por conta disso, alguns hipercalóricos terão mais soja do que whey protein. A questão é, se o seu paciente não é vegano e pode consumir o whey protein, veja que o whey protein tem um ponto mais interessante, ele tem mais leucina na composição,
que é um aminoácido importante para a gente, e essa leucina tem uma ação importante em estímulo de uma via famosa, que é a via da mTOR, que está muito associada com síntese de proteínas musculares, ou seja, se tem mais whey protein do que soja nesse hipercalórico, ponto positivo, também é mais interessante. Ou seja, verifica bem a qualidade desse hipercalórico, especialmente desses nutrientes. E normalmente nós temos 3 compostos que são essenciais então. Carboidratos, que pode ser maltodextrina, de repente o oximase, de repente uma dextrose, até mesmo, né, batata doce em pó é uma possibilidade. Proteína, a gente pode ter soja, whey protein de repente, ou proteína da ervilha talvez. Então, cada tipo de hipercalórico comercial, já pronto, tem uma composição. E o lipídio, a gordura presente por lá. Vejam que nós podemos ter nesse sentido um hipercalórico que é comercial, que você compra esse hipercalórico, lembrando que o preço é bem diferente por conta especialmente dessa composição, que vai ser diferente. Mas hoje eu quero te falar especialmente de um hipercalórico caseiro. A gente consegue fazer isso em casa e vai depender também de qual que é o objetivo do seu paciente. Nós podemos pensar em fazer o hipercalórico com vários pozinhos, né? Então, com whey protein, com leite e deixar um potão já pronto desse hipercalórico, pronto, para o seu paciente apenas diluir. De repente, é um paciente que tem uma vida mais atribulada, o paciente sai de casa de manhã já correndo, nem consegue comer direito, ele tem que pegar um pozinho, essa mistura de hipercalórico caseiro, e levar para ele colocar água depois lá no trabalho, pronto. Tem paciente nosso que está em home office, ele pode parar, pegar o liquidificador, pegar uma frutinha congelada, aí é outra história, tá entendendo? Percebeu que é diferente? Cada paciente tem uma rotina diferente e é por isso que você vai adaptar, mas é sempre possível, a gente consegue deixar isso bem ajustado. E aqui eu fiz então um hipercalórico para você. Lembrando que aqui são 3 tipos, tá? 3 tipos diferentes de hipercalórico. Lembrando que a gente vai adaptar de acordo com o paciente. A gente pode pensar em quantidades, em qualidade, de acordo com o seu paciente. Eu vou te dar 3 opções aqui. A gente pode mudar isso de acordo com a sua necessidade, sem problemas. Primeiro tipo de hipercalórico. Então, olha só, nós temos aqui, e eu vou te falar as quantidades, tá? Que nós temos de proteína, carboidrato, lipídio e caloria também, porque isso é fundamental para o seu paciente. Olha só, nós temos aqui um scoop de whey protein. Lembrando que cada whey protein tem uma quantidade diferente de nutriente, né? Eu trouxe uma aqui que tem, por exemplo, em 30 gramas do scoop, da colherzinha de medida, 20 gramas de proteína, 1,8 de lipídio e 3,9 de carboidratos, 112 calorias. Leite desnatado, 2 colheres de sopa, 4,8 de proteína, 0,1 de lipídio, 7,3 de carboidrato, 56 calorias. Além disso, aveia em flocos, 2 colheres de sopa, 4,6 de proteína, 2,6 lipídio, 19,6 de carboidratos, totalizando 115 calorias. E depois uma banana prata, ou seja, 0,6 de proteína, 0,2 lipídio, 14,2 de carboidratos, nós temos 58 calorias. Totalizando ainda, temos a pasta de amendoim, então a gordura presente, né, especialmente. 2 colheres de sopa, 4,6 de proteína, 2,6 de lipídio, 19,6 de carboidratos, totalizando 115 calorias. Ou seja, esse hipercalórico aqui tem que pôr água também, né? Obviamente. Nós temos um total de 37,3 de proteína, 20,7 de lipídios e 52 de carboidratos. Calorias, 524 calorias. Ou seja, é uma quantidade calórica interessante. Porém, para alguns pacientes, essa quantidade pode ser maior. Vou dizer do meu marido. A gente faz um hipercalórico para ele caseiro, que tem mais componentes e tem por volta de 1.000 calorias. Ou seja, é a necessidade dele. E nós vamos ajustar de acordo com a necessidade de cada paciente. Essa é uma possibilidade. Além disso, eu pensei em outro hipercalórico totalmente em pó, para aquele seu paciente que tem que pegar uma dose dessa mistura e vai levar para o trabalho. Ele não pode parar, bater, liquidificar, não. Ele vai pegar uma shakeira, ele vai bater. É o que dá para ele, tá? Então, vamos lá. Whey protein, eu coloquei meio scoop, 10 gramas de proteína, 0,9 de lipídio e 1,9 de carboidrato, 56 calorias. Albumina, de repente é um paciente que não pode pagar pelo whey protein. Ele pode pagar, mas não tanto assim. Ou seja, vamos reduzir a quantidade. Meio de whey protein e um scoop de albumina.
Se ele não puder pagar nada de whey protein, a gente pode trocar tudo por albumina, não tem problema. Então, nesse caso, a albumina, 23 gramas de proteína, 0 de lipídio e 2,5 de carboidratos, totalizando 102 calorias. Maltodextrina, 4 colheres de sopa. Tem 0 de proteína, 0 de lipídio e 38 de carboidratos, totalizando 154 calorias. E aí a gordura, no caso, farinha de linhaça, 2 colheres de sopa. 7,5 de proteína, 6,4 de lipídio, 14,3 de carboidratos, ou seja, 106 calorias. Nessa mistura total, nós temos 40,5 gramas de proteína, 7,3 de lipídio, 56,7 de carboidratos, ou seja, 418 calorias nesse hipercalórico, que é simples e fácil e você pode colocar água na shakeira e consumir. A terceira opção é o hipercalórico que nós temos aqui, uma opção vegana, ou seja, paciente que não consome carne de modo geral, né? Tem um outro aspecto importante que é bem interessante. Ou seja, nós temos aqui proteína isolada da ervilha, um scoop de 30 gramas, 22,3 gramas de proteína, 2,5 de lipídios e 2,2 de carboidratos, ou seja, 121 calorias. Óleo de coco, 2 colheres de sopa, 0 de proteína, 15,9 de lipídio e 0 de carboidratos, ou seja, 143 calorias. Coco seco, ralado, 1 colher de sopa, 0,6 de proteína, 5,8 de lipídio e 2,2 de carboidratos, ou seja, 59 calorias. E um abacate, meia unidade, 2,1 de proteína, 11,5 de lipídios e 10,8 de carboidratos, ou seja, 139 calorias. Totalizando o total dessa refeição, dessa mistura, 25 gramas de proteína, 35,7 de lipídios, ou seja, mais rica em gordura, né? E 15,2 de carboidratos, totalizando 462 calorias. Você pode pensar, mas tem muita gordura aqui. Realmente, mas a questão é, não estou pensando apenas nessa refeição, mas sim no dia completo. Talvez algum paciente tenha alguma carência ou algum excesso de algum nutriente. E, consequentemente, eu vou ajustar de acordo com essa realidade desse paciente. Eu te dei algumas opções para a gente poder pensar. Ou seja, talvez esse paciente que é vegano tem muita gordura aqui e eu quero reduzir um pouquinho. Então, eu vou retirar esse óleo de coco. Vai ser só uma colher de sopa. Ou, de repente, talvez aquela mistura que nós fizemos mais em pó tem uma quantidade mais baixa de lipídio. Vou colocar um pouquinho mais, então, de lipídio. Ou seja, a gente vai ajustando de acordo com a realidade de cada paciente. E de acordo com a refeição que ele faz, as refeições, na verdade, né, ao longo do dia. Mas, ou seja, o hipercalórico pode ser feito ou de modo caseiro ou comercial. Lembrando que o caseiro, ele é mais interessante, você consegue ajustar melhor o quanto o seu paciente necessita. E lembrando que são muitas possibilidades. Dá para colocar muita coisa nesse hipercalórico de acordo com a rotina do seu paciente, de acordo com o que ele prefere, de acordo com o paladar do seu paciente, de acordo com a necessidade. Ou seja, são inúmeras opções. A questão é, nós vamos ajustar de acordo com cada realidade. Aqui eu te dei uma opção. A gente pode mudar muito. Cada um desses alimentos podem ser totalmente modificados. E a gente vai adaptar isso de acordo com cada paciente. Ele tem mais saciedade? Menos saciedade? Ele tem mais fome ou não? Como que é esse paciente? Tem alguma alteração expressiva, alguma doença? A gente vai ajustar também essas opções. Certo? Então, assim nós conseguimos ter um ajuste bem interessante para o seu paciente que visa esse aumento de peso corporal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, comenta aqui qual que é a sua dúvida, como que você faz esse hipercalórico, para a gente conseguir aí trocar mais figurinho, que é super importante. Compartilha também com mais pessoas, para que assim a gente possa ter bastante conhecimento sobre nutrição.